Olá, seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica. Todas as semanas temos um encontro marcado às quartas-feiras para juntos estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a esse canal, o canal da Novo Tempo, que procura levar esperança às pessoas num momento tão especial da história humana, quando parece que nós carecemos tanto e tanto de esperança. O programa de hoje vai trazer mais um personagem da Bíblia. Nós vamos olhar ainda para o Antigo Testamento em busca de conhecermos mais a respeito da história do profeta Jeremias. Ele também é conhecido como profeta chorão e, além de escrever o livro que leva o seu nome, ele escreveu também as Lamentações do profeta Jeremias, ou o livro de Lamentações que você tem aí na sua Bíblia. Nós vamos aprender com a história desse homem, o momento em que ele viveu e as lições que nós podemos extrair para a nossa vida espiritual. Por isso, você é muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica. E eu queria começar mandando um abraços carinhosos para as pessoas que estão nos assistindo. Mas o primeiro abraço meu hoje vai para um pessoal muito especial que eu conheci recentemente lá em Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Estive lá há poucos dias fazendo uma semana especial, conheci, fiz vários amigos, por isso um abraço carinhoso para todos vocês aí da Primeira Igreja Adventista Brasileira de Columbus, em Ohio. Talvez eu não me lembre o nome de todos, mas um abraço carinhoso para o pastor William, que está chegando agora nessa nova comunidade. Um abraço aí para o pastor Silvio, que me acolheu tão bem na sua casa, junto com sua esposa. Também para o Jorge, para Moisés, para Leandro. Bom, são tantos amigos que nós fizemos, eu não vou me lembrar de todos, mas um abraço muito carinhoso para vocês. Que Deus possa abençoar grandemente o trabalho de vocês aí e que a obra de Deus possa crescer mais e mais para a honra e glória dele. Um abraço carinhoso vai também para Marli Furtado, lá do Rio de Janeiro, José Alain de Barueri, Cássio Santos de Novo Brasil, Goiás, Renata Azevedo de Foz de Iguaçu, José Santiago de Belém, Nilda Souza de Brejões, na Bahia, Jefferson Santos de Lima, do estado de São Paulo, Glaucio Pereira de Eunápolis, também Goiás, e Diego Marques de Mandaguari, lá no Paraná. Obrigado por sua sintonia, por estar presente conosco aqui no Escola Bíblica. A Novo Tempo tem a missão de levar esperança para as pessoas. E nós entendemos que essa esperança, ela acontece quando nós conhecemos mais da Palavra de Deus. Por isso, nós temos aqui dois lindos presentes para você. O primeiro deles é um DVD do pastor Ivan Saraiva chamado O Convite. Deus não está no silêncio, O Convite. Então pode pedir agora esse DVD, é um presente para você, você não paga nada por isso e nós enviamos até para a sua casa pelos correios e até a postagem nós aqui pagamos também na Novo Tempo. Você pode ligar para nós no 0 Operadora 12 21 27 3121 e vai falar com as atendentes da Escola Bíblica e você pode solicitar esse material. Um outro DVD que é um presente também para você, esse aqui, ó, Paulo, o Mensageiro da Cruz, gravado pelo pastor Gilson Brito, o apresentador do programa Além dos Fatos. E aqui ele trata de 15 temas ensinados por Paulo em suas epístolas no Novo Testamento. É um presente também para você. Você pode solicitar agora qualquer um desses materiais e nós vamos mandar para a sua casa com muito carinho. 0 Operadora 12 21 27 3121. Se você preferir, você pode até mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 12 98100 1615. 12 98100 1615. E você diga assim: eu quero receber o DVD do pastor Gilson Brito, ou eu quero receber o DVD do pastor Ivan Saraiva. Isso vai chegar aí na sua casa através dos correios. E sabe por que a gente pode oferecer esses estudos aqui, esses materiais de forma gratuita? É porque nós temos o apoio dos Anjos da Esperança. Por falar em Anjos da Esperança, queria aproveitar e lembrar você que está chegando aí, né, o dia 1º de setembro, quando nós vamos ter aqui um programa muito especial que é o Anjos em Ação. E você está convidado a participar desse programa, tá bem? Nós vamos então hoje abrir a nossa Bíblia e voltarmos para o Antigo Testamento, para o profeta Jeremias.
E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia conosco agora e participar desse estudo. Mas antes, nós vamos fazer uma oração, como sempre é o nosso hábito aqui. E se você puder, eu quero convidar você a orar conosco nesse momento. Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Que o teu bom e santo Espírito nos acompanhe e nos dê, Senhor Deus, sabedoria para entendermos a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Está com sua Bíblia na mão? Aqui já está a minha, já aqui está aberta no livro do profeta Jeremias e é a respeito desse extraordinário homem que hoje nós iremos conhecer. Jeremias significa Jeová é elevado. E a história desse profeta é uma história muito impressionante. Ele passou por grandes provações em seu ministério e nós vamos entender melhor sua história. Em que momento este profeta viveu? O domínio da Assíria havia acabado e Babilônia estava se tornando uma potência mundial e estava começando a conquistar todas as nações que havia ali no Velho Mundo. Ela havia vencido a Assíria, o Egito e agora marchava contra a cidade de Jerusalém, sede do povo de Deus. O povo de Judá, que vivia em Jerusalém, estava em flagrante idolatria e Jeremias foi chamado então para alertar a respeito dos pecados de Judá e da chegada do rei da Babilônia. Jeremias viveu durante o período dos últimos 5 reis de Judá e a mensagem que ele tinha não era popular. Babilônia vem aí, vai escravizar vocês e a notícia mais difícil de aceitar, vocês não devem batalhar contra a Babilônia, vocês devem se submeter e serem levados escravos por eles. E Deus iria usar Babilônia para preservar o seu povo. Bom, a mensagem do profeta e a missão do profeta não é muito fácil. Imagine você ter que dizer para uma cidade que os inimigos estão chegando e que eles não devem resistir, mas ceder e serem levados como escravos. Não era fácil a mensagem, mas Jeremias, como homem de Deus, tinha essa missão. A sua mensagem falava a respeito de um julgamento que estava chegando. Quando aconteceu isso? Foi por volta do ano 627 até o ano 586 antes de Cristo. Judá não queria se arrepender e se pôs a resistir contra as mensagens do profeta Jeremias. Jeremias é contemporâneo também de Abacuque, Sofonias e Ezequiel, outros profetas que você encontra aí na sua Bíblia e que deixaram livros para nós também. Vamos então ao chamado do ministério de Jeremias. Jeremias no primeiro capítulo, versículos 5, 6 e 7. Jeremias 1, 5 a 7. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Aqui está o chamado do profeta. Interessante que Deus diz para ele: Eu te escolhi antes mesmo que você nascesse, para que você fosse um profeta às nações. E Jeremias então vai dizer: Mas Senhor, eu não passo de uma criança. Foi muito cedo o chamado do profeta. E Deus disse: Não diga isso, mas o que eu falar para você, você vai falar também para as pessoas. Aqui nós entendemos bem a missão de um profeta. Etimologicamente, a palavra profeta quer dizer porta-voz. E esta era a função do profeta. Deus falava com ele e ele falava com o povo. Interessante que Jeremias recebeu essa incumbência do Senhor e Deus disse assim para ele. Deus deu uma segurança para Jeremias: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Muito bem, Jeremias agora
é o porta-voz de Deus. Ele havia nascido numa cidadezinha muito pequena chamada Anatote. Ela estava a 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. No tempo de Manassés, o rei mais perverso de Judá, foi aí que nasceu Jeremias. Ele era filho do sacerdote Ilquias, ele nunca se casou, permaneceu solteiro a vida inteira e ele tinha um copista. Copista era uma profissão dos tempos bíblicos. O copista era aquele que copiava os textos. Muitas vezes o profeta ia ditando e o copista ia escrevendo. E o copista de Jeremias chamava-se Baruque. Então Jeremias tornou-se o profeta de Deus. E ele tinha uma mensagem que não era popular. Qual era a sua mensagem? Vocês, habitantes de Jerusalém, serão destruídos. Aí vem Babilônia e vocês devem se submeter a esse poder. Deus tensionava usar Babilônia para abençoar seu povo. Deus, ao levá-los para o cativeiro, tensionava que eles abandonassem a idolatria e se voltassem para eles. Lembre-se que nesse momento, as 10 tribos do norte de Israel já haviam sido completamente exterminadas. Apenas restavam 2 tribos, Judá e Benjamim. E Deus queria agora usar o profeta Jeremias para o bem dessas 2 tribos remanescentes. Vamos então olhar para a Bíblia e entender melhor o que estava acontecendo. Jeremias, por 40 anos, vai trabalhar no reino de Judá. E ele apelou para que o povo judeu aceitasse o jugo da Babilônia. Ele profetizou o tempo do cativeiro que eles passariam lá, que seria de 70 anos, e também profetizou a queda de Jerusalém, que finalmente veio a acontecer no ano 586 a.C. Agora, Jeremias lamentou muito a situação do povo e a situação dele. E aqui no capítulo 15, verso 15 a 18, olha o que ele escreveu. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores, não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói, e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Você percebe no lamento de Jeremias uma aparente decepção com Deus? Ele diz assim, olha, eu por tua causa tenho sofrido muito. Eu nem posso me assentar com os amigos para celebrar nada. Eu sou um homem solitário. E de fato ele passou a vida inteira sem se casar. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que todo esse sofrimento não vai ter fim? Você entende porque depois ele vai escrever também as lamentações de Jeremias? Por isso ele é chamado na história de o profeta chorão? Mas Jeremias tinha muitos motivos para se lamentar. Sabe que eu e você talvez nunca seremos chamados a enfrentar provas como Jeremias enfrentou. A primeira delas foi ter que apresentar uma mensagem totalmente impopular e as pessoas odiavam ter que ouvir Jeremias. E como não gostavam da sua mensagem, falando de um cativeiro iminente, essas pessoas agiram várias vezes contra o profeta. E eu queria mostrar para você agora na Bíblia algumas das coisas que eles fizeram contra Jeremias. Olha, por exemplo, Deus responde para Jeremias e promete que ele seria com ele. Mas Jeremias passou por momentos difíceis. Em um momento, Deus mandou que ele colocasse uma canga no pescoço e saísse pelo meio da cidade profetizando. Já imaginou esse instrumento usado por bois? Agora alguém coloca esta canga e sai no meio da rua profetizando. Foi isso que Deus pediu para Jeremias. Eu volto a enfatizar, a missão do profeta não é uma missão simples, é uma missão difícil. Mas as dificuldades não pararam por aí. O que aconteceu em seguida? Olha o que Jeremias vai falar a respeito da nova aliança. Jeremias capítulo 31, versos 31 em diante.
Eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimireis as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará que jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui está o pacto de Deus, a nova aliança. Foi Jeremias, o profeta escolhido, para apresentar essa mensagem. Mas o detalhe é que o próprio Jeremias estava consciente de que essa nova aliança que Deus firmaria com o seu povo não evitaria o cativeiro nem o sofrimento do povo de Deus. Esta nova aliança, baseada agora no sangue de Cristo, é a nova aliança que Jesus fala sobre ela. Ele mesmo veio ratificar esta aliança e ratificou com o seu próprio sangue. Ao morrer Cristo na cruz, a nova aliança foi ratificada. E nesta nova aliança, diferente daquela feita lá no Antigo Testamento com Moisés, ela se propõe apenas Deus agir e não há promessas humanas. Aqui você não tem uma promessa de um homem dizendo, tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos, como disse Moisés. Mas aqui a promessa divina é que Ele vai imprimir em nosso coração e mente a sua lei. Alguns ensinam por aí que na nova aliança a lei acabou completamente, mas isso é besteira. A nova aliança só comprova a lei de Deus porque a lei de Deus é a base do seu governo. Ela está tão em vigência quanto o governo de Deus. E Jeremias foi o porta-voz desta nova aliança. Mas o profeta, por causa da sua pregação, enfrentou fortes perseguições. Por exemplo, Jeremias 21:2 diz que Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Que coisas? De que Babilônia chegaria e de que o povo judeu seria levado escravo. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco, que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte Pazur tirou a Jeremias do tronco. Você sabe o que é você ficar um dia no tronco como ficou o profeta, sem poder se mover, sem poder deitar, sofrendo ali dormências dos membros do corpo? Tudo isso ele passou por causa da mensagem que apresentava. Mas não foi só isso. Jeremias foi parar no cárcere também. Jeremias 37:15 diz, os príncipes irados contra Jeremias açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Ele não só foi preso, mas ele apanhou antes de ser preso. Você consegue imaginar? Por isso, Jeremias tinha motivos para se lamentar, pelo muito sofrimento que ele enfrentou. Mas não acabou aí. A Bíblia continua descrevendo que Jeremias foi parar também numa cisterna. Capítulo 38, verso 6, tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Você consegue pensar no homem de Deus, o profeta, agora lá dentro de uma cisterna, atolado no meio da lama fétida? Mesmo assim, Jeremias entendia que Deus o estava guiando. A despeito das provas, Deus tinha um plano para o profeta. Ele deveria continuar anunciando e pregando uma mensagem para que o povo se preparasse para o cativeiro. E quando nós continuamos a história de Jeremias, nós percebemos que mesmo em situações mais adversas, mesmo lançado dentro de uma cisterna no meio da lama,
mesmo vivendo em condições tão desfavoráveis, Jeremias continuava sua missão como profeta. Finalmente, Jeremias, quando chega o povo da Babilônia, ele é levado para o Egito. E o capítulo 43 diz: tomaram aos homens e às mulheres e aos meninos, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram a Táfnis, ou até Táfnis. Finalmente, Jeremias foi sequestrado e levado para a terra do Egito. Nós não sabemos ao certo como teve fim o profeta Jeremias. Há algumas possibilidades. Lá no Egito, a tradição diz que ele foi apedrejado até a morte. De acordo com outras tradições, ele teria sobrevivido à invasão de Nabucodonosor, ao ser levado para o Egito, e depois levado para a Babilônia, ou de volta para Judá, onde teria morrido de morte natural. Então nós não sabemos ao certo o fim da vida do profeta Jeremias. A tradição diz que ele pode ter sido apedrejado no Egito até a morte, talvez sido levado para a Babilônia, ou talvez voltado para Jerusalém e morrido de morte natural. O que nós sabemos é que esse homem de Deus nunca se negou a ser o mensageiro a despeito das dificuldades que ele enfrentava. Como você viu hoje, Jeremias passou por severas provas e ao escrever Lamentações, ele ainda se lembrava das misericórdias do Senhor. E ele disse no capítulo 3, verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias não abandonou sua fidelidade a Deus, porque ele sabia que Deus era fiel. A despeito do povo não ouvir a sua mensagem, não obedecer o seu clamor, ele continuou na sua missão profética até que morreu. Interessante que Jeremias também não viu o fruto do seu ministério, porque finalmente Judá não obedeceu aos seus conselhos, pelo contrário, o prendeu, o açoitou, o lançou numa cisterna, finalmente o extraditou. Eu e você, como porta-voz de Deus, também temos dificuldades, também passamos por momentos difíceis, mas lembre-se que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. E é confiados nessa misericórdia que nós podemos copiar o modelo de Jeremias e continuarmos a ser profetas de Deus. O que significa ser um profeta de Deus hoje? Ser um porta-voz, ser um mensageiro. O que você aprende nesse livro, você partilha com as pessoas. O que Deus ensina para você, você ensina para outros. Essa é a sua missão hoje. Então não existe profetas nos termos canônicos como nós conhecemos, mas para mim e para você a missão hoje do profeta é continuarmos anunciando a mensagem do Senhor. E como Jeremias nos ensina, às vezes essa mensagem não é popular. As pessoas às vezes não querem ouvir aquilo que a palavra de Deus ensina. E sabe, amigo, eu e você temos que entender uma coisa. Hoje tem muitas igrejas que não têm compromisso com a Bíblia. O compromisso delas é com temas agradáveis, porque elas estão preocupadas apenas em agradar o coração das pessoas, em não espantar nem assustar ninguém, quando às vezes a mensagem que Deus tem para mim e para você é uma mensagem de advertência, é uma reprovação. Então nós, para permanecermos fiéis no posto do dever e sermos profetas como foi Jeremias, não no sentido clássico da palavra, mas como hoje entendemos o porta-voz de Deus, eu e você não devemos negligenciar a mensagem que Deus deu para ser pregada. Por isso, eu queria convidar você hoje a tomar a decisão de ser um porta-voz de Deus e de transmitir a outros aquilo que o Senhor tem ensinado para você. Se esse é o desejo do seu coração, se essa é a vontade que você tem, eu queria orar por você agora.
Orar para que Deus dê a você e a mim a força que nós precisamos para continuarmos pregando a mensagem do Senhor. Não importa quão impopular ela seja. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por Tua bênção, por Teu cuidado e proteção. Por sabermos que o Senhor nos ama e tem um plano especial para todos nós. Queremos ser porta-vozes Teus, como foi o profeta Jeremias. Queremos que essa mensagem que o Senhor nos deixou em Tua palavra alcance as pessoas. E se tivermos que enfrentar provas e tribulações por causa do Teu nome, que o Senhor nos fortaleça como fortaleceu o profeta. E que nós confiemos sempre na Tua direção e na Tua misericórdia, pois elas se renovam a cada manhã. Nada merecemos de Ti, mas tudo isso te pedimos, em nome e por amor de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Amém.